Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer aqui 3 ações que podem decolar 100% e essas ações são do setor do agronegócio. Eu acredito que o agro possa surpreender aí para os próximos anos. E existem aqui 3 ações escondidas que o mercado não está dando tanta bola e quando o agro voltar a se recuperar, são ações que podem dobrar o seu capital investido, multiplicar por 2 e ainda por cima te pagar excelentes proventos. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Antes da gente falar sobre essas ações, vamos entender um pouco o que tem acontecido com o agro aqui no curto prazo. A gente sabe que o agro tem sofrido no ano de 2025 para 2026, justamente por aumento da inadimplência no setor agropecuário, desvalorização no preço das commodities agrícolas. Quando a gente pega aqui, ó, a soja, desde o seu último topo, que acaba sendo referência no mercado de commodities agrícolas, perceba que ela teve sim uma desvalorização bem expressiva e acabou atingindo aí uns $1.000 aqui. Perceba que há sim uma desvalorização de mais de 50% em pouco tempo. E também tivemos uma desvalorização significativa no milho. Perceba que também desabou aqui as cotações do preço do milho, tá? Negociadas no mercado internacional. Então, agora, com o agro em baixa, qual que é a probabilidade do agro reagir? Até porque, pessoal, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como saber quando vai reagir. Portanto, existe probabilidade. Uma coisa é, não existe nada garantido na vida, porém você pode colocar as cartas ao seu favor. E aparentemente hoje, ao que tudo indica, o agro está muito perto de reagir novamente. E a primeira ação do agro, que pode se beneficiar fortemente com uma retomada, são as ações dele mesmo, não tem jeito, tá? Do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, é o maior player do agronegócio que a gente tem aqui no país. Ele atua no agro diretamente financiando, tá? Para os seus clientes, a maior carteira de crédito agrícola de todo o setor bancário. O que tem acontecido com o Banco do Brasil? Aumento da inadimplência, queda no resultado, tanto que o Banco do Brasil tem sofrido no seu lucro, né? Uma queda de mais de 40% no lucro em pouco tempo. Então ele depende do agro. Quando o agro voltar a reagir, provavelmente o lucro do Banco do Brasil vai voltar a se recuperar. Antes de a gente entender, Pablo, qual que é o cenário mais provável do agro se recuperar? Por conta do petróleo. Pablo, como assim? Petróleo? Exato, pessoal. Olha essa alta que a gente teve do petróleo aqui, ó, de 2025 para agora, mais de 50% de alta, muito por conta do Oriente Médio. Estados Unidos e Irã fecharam o Estreito de Hormuz. Consequentemente, uma alta no preço do Brent encarece o quê? O preço dos fertilizantes. E o que são os fertilizantes, Pablo? É usado para fazer biodiesel, os derivados, que é a soja e o milho. O que é soja e milho? Agronegócio. Por isso que quando lá no ano de 2022 a gente teve aquela guerra com a Ucrânia e com a Rússia, o que aconteceu com o Brent? Basta você pegar numa lupa um pouco mais alongada. Se você voltar um pouco aqui no tempo, a gente teve um boom no petróleo muito rapidamente, justamente por uma alta do preço aí do Brent, dado a guerra que a gente teve do Irã, da Rússia e da Ucrânia, né? Consequentemente aí, essa guerra desencadeou um efeito dominó, alta no preço do Brent e o preço das commodities agrícolas, como a soja, se valorizou fortemente. A soja subiu aí, ó, desde o seu último fundo de $800 até o seu topo. Se a gente pegar 1.800, que foi o preço máximo que chegou, dividido aqui, ó, por 800, a soja se apreciou basicamente 125% na cotação. E o que aconteceu com o lucro do Banco do Brasil no período? Tem uma grande exposição ao agronegócio brasileiro. Lá naquela época de 2021 para 2022, o lucro do banco dobrou. Tecnicamente, tá? Saltou mais de 50%. Redução na inadimplência, porque um agro pujante mais forte proporciona para o agricultor conseguir negociar. E o Banco do Brasil diminui a sua inadimplência. Ele pode compor mais resultados. Aumenta a receita, expande a carteira de crédito. Então, aparentemente agora,
com o Brent se valorizando novamente, basicamente ali em 90 a 100 dólares, uma cotação muito parecida com o auge ali, ó, no ano de 2022, provavelmente as commodities agrícolas logo vão reagir. Perceba que a soja aqui já segue subindo no curto prazo. Pegando aqui desde o seu último fundo, ó, a soja chegou a valer aqui 1.000. Quanto que ela já está subindo? Já está quase 1.200. Perceba que ela já subiu aí, aparentemente, uns 20%. Então o Banco do Brasil pode ser beneficiado com o agronegócio reagindo novamente. A soja se valorizando, o milho se valorizando, pode fazer o Banco do Brasil ter um crescimento do resultado. Então, uma recuperação no lucro está mais próxima do que a gente imagina. E hoje as ações do Banco do Brasil estão muito baratas, cotada abaixo do valor patrimonial. Se a gente tiver realmente um boom no agronegócio, facilmente o mercado vai pagar um múltiplo parecido como no passado, de 1,5 vezes o valor patrimonial. Detalhe que o Banco do Brasil hoje, ele é a minha maior posição, então perceba que eu estou aqui fortemente posicionado no agronegócio. O Banco do Brasil representa 43% da minha carteira de ações, o que aí a maior posição da carteira do canal. Caso o Banco do Brasil seja negociado novamente pela sua média histórica, geralmente com agro forte, inadimplência baixa, lucro líquido lá em cima, fluxo estrangeiro favorável para o Brasil, porque a gente também vai ter queda de juro, que beneficia o agronegócio, o mercado costuma pagar, sim, múltiplos mais elevados para o Banco do Brasil. Hoje, ele é a 0,75 de PVP, você poderia ter aí um potencial de alta de 100% na cotação. O Banco do Brasil poderia dobrar de preço. Hoje a ação a R$ 24,00, se a gente multiplicar por 2, o banco poderia chegar a valer uns R$ 48,00. O lucro líquido ser maior, dado que num cenário de agro pujante, o banco pode dobrar o seu lucro. Hoje o banco lucra ali, ó, 20,7 bilhões, 22 bilhões por ano. Se o lucro líquido dobrar, ele pode lucrar 40 bilhões, imagina isso aqui, tá? Então, o banco repassando um payout de 45%, para você que está comprando hoje Banco do Brasil nos preços atuais, poderia ter um yield futuro de quase 14%. Então, o banco poderia ser um bom pagador e também tem aí uma boa valorização nas cotações. Eu acho que do agro é uma das ações aqui que pode se beneficiar fortemente de uma retomada no setor agropecuário, com redução da inadimplência e aumento do seu resultado. Outra ação que poderia se beneficiar bastante é a SLC Agrícola, pessoal. Essa aqui já é uma small cap, tá? Uma empresa de menor capitalização de mercado. Perceba que ela tem um valor de mercado na faixa de 8 bilhões de reais. E, tecnicamente, a SLC Agrícola, ela tem uma grande exposição no agronegócio brasileiro. Ela não é um banco, mas ela atua diretamente no agro. Perceba que grande parte aqui, ó, da composição da SLC Agrícola está na soja e no algodão pluma. Consequentemente, se a gente tiver uma alta no preço da soja, como já tem acontecido, tecnicamente, né, a SLC pode se beneficiar fortemente. Perceba que já no curto prazo ela tem subido aqui, né? Uns 24%, muito por conta da alta do preço da soja. Então perceba aí de que ela já tem reagido mais rápido do que o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, pessoal, demora um pouco mais de reagir, né? Ele tem ali a carteira de crédito, tem que limpar tecnicamente a sua carteira, então demora mais um pouquinho. Mas a SLC já pode ter uma retomada mais rápida. Pablo, será que a ação tá barata? Bom, aqui a gente não pode olhar para valor patrimonial, porque está se baseando pelo patrimônio líquido da empresa. A gente tem que olhar para o NIV, que acaba sendo aí o valor de terras da empresa dividido pelo seu patrimônio líquido. Então, se não me falha a memória, o NIV hoje da SLC Agrícola está na faixa de aproximadamente R$ 37,00, pegando o tanto que ela vale de terras no seu balanço financeiro e dividindo aqui pela quantidade de ações. Então, ela vale R$ 37,00. Consequentemente, hoje a ação sendo cotada aí, ó, pelos seus 16, nós temos um preço sobre valor patrimonial atualizado de 0,43. Se a gente tiver um boom no agronegócio, ela pode negociar facilmente a uma vez valor patrimonial, trazendo um potencial de alta nas ações aproximado de 132%. Perceba que ela poderia dobrar de preço e pagar dividendos maiores, porque com agro mais pujante, ela pode ter o luxo de repassar uma porcentagem mais elevada de payout. E para você que está comprando hoje uma SLC num fundo de ciclo, pode receber um provento muito bom, de 8 a 10% ao ano. Fora que quando essas ações estão com múltiplos mais esticados, um Banco do Brasil, perceba, ó, Banco do Brasil, o mercado tá pagando 10 vezes, ele tá mais barato, tá? Você pega a projeção de lucro aqui do banco, só como exemplo, pessoal, a projeção de lucro do banco para este ano, o banco tá cotado por 6 vezes, mas o mercado tá pagando 10. SLC também, o mercado tá pagando 14. Essas ações mais cíclicas de commodities, quando o PL está alto, denota uma oportunidade, porque o denominador do lucro está em uma queda temporária e tem uma perspectiva de retomada da rentabilidade. Então, você pode estar aproveitando uma SLC em fundo de ciclo, tanto com potencial de dobrar na cotação e ainda de brinde você pode receber
um provento de 8% ao ano. Detalhe que nos últimos 10 anos, a SLC gerou quase 1000% de retorno. Se a gente colocar isso aqui em taxa anual composta, justamente porque ela é uma small cap, né, pessoal? Geralmente small caps geram mais retorno porque são menos precificadas. No caso, o mercado aí paga múltiplos menores, ações de menos liquidez, empresas menores, tem mais potencial de expansão. Então você teve aí com a SLC uma rentabilidade de 24% ao ano, mesmo com toda a volatilidade no setor do agronegócio. Terceira ação que pode beneficiar fortemente numa retomada do agro, a Boa Safra Semente, soja 3. Outra ação aqui do agronegócio que pode se beneficiar fortemente. Por quê? A soja 3, pessoal, a Boa Safra, quando a gente pega aqui, ó, a composição de receita dela também é soja. Então perceba que a soja acaba tendo aí uma grande posição na sua receita líquida. Consequentemente, uma alta no preço da commodity poderia fazer a Boa Safra Sementes se beneficiar fortemente, tá? E hoje a ação poderia estar barata, porque ela está cotada por um múltiplo alto, um múltiplo aqui aproximado muito próximo do Banco do Brasil, de 11 vezes, denotando de que ela poderia estar em fundo de ciclo, tá pagando baixos proventos, porque tá tendo que reter capital para suportar um agro em dificuldade. Porém, olha o preço sobre valor patrimonial bem barato em mercados de alta, uma soja 3 já chegou a custar 3 vezes. Imagina só, essa ação poderia se valorizar apenas para retomar a sua média, nem tô sendo aqui tão otimista, mas tecnicamente subir uns 265%, tá? Denotando aí de que ela teria sim um bom potencial de apreciação nas cotações. Claro que quando a gente pega a SLC tem mais qualidade, né? Por quê? Porque, tudo bem, ela pode ter uma dívida líquida maior, mas ela tem um valor de terras maior, tem ali uma perenidade maior. Porém, a soja 3, ela, tecnicamente, você tem um potencial de valorização mais elevado, justamente por você correr um risco levemente maior. E a empresa paga 41 a 50% de payout, denotando aí de que no mercado de agro pujante poderia pagar muito mais, pagar mais dividendo, e hoje a ação estaria sendo cotada por um múltiplo extremamente baixo. Já que num agronegócio pujante, ela poderia voltar a lucrar 300 milhões, ela poderia ter o dobro do lucro líquido tá agora. Consequentemente, a empresa poderia ter um PL futuro, denotando a recuperação no agronegócio. Você poderia ter tecnicamente uma SLC ou uma soja 3 cotada por um valor de mercado, cotado por um PL de 2 vezes, tá? O mesmo acontece com a SLC. Se você está trabalhando essa tese de recuperação do resultado, temos aí uma SLC que lucra, aparentemente, tá? Por ano, a gente tem que pegar aqui a perspectiva anual, pessoal, não pode pegar a trimestral. Por ano, no mercado de alta, ela lucra 1 bilhão. Então hoje ela vale 8. Então ela poderia estar valendo aí 8 vezes lucro, tá? Geralmente ela vale na média 15, denotando também de que ela poderia estar absurdamente barata. O Banco do Brasil nem se fala também, né? Com a recuperação no agronegócio, a inadimplência pode voltar a cair, o banco voltar a ter um lucro mais elevado, como aconteceu no ano de 2022 para 2023. Se o banco voltar a lucrar o que ele estava lucrando antes, 37 bilhões, antes de toda a queda do agro, a gente poderia ter um banco cotado hoje, só para vocês terem uma noção, tá? De 3,76 vezes lucro. Então você que está trabalhando nessa tese de recuperação, uma hora vai acontecer, não sabemos, mas uma hora vai. Você poderia estar comprando essas ações extremamente descontadas, com potencial de dobrar o seu capital e ainda por cima de pagar um dividendo extremamente atrativo. Pablo, você tem agro? Até demais. Perceba que eu tenho aí 43% da carteira no agronegócio, pelo Banco do Brasil, tá? Pra mim, só Banco do Brasil aí já tá bom. A não ser que eu quisesse me posicionar numa small cap com uma rentabilidade maior. Só que eu não vejo necessidade, tá, pessoal? Acho que minha concentração no agronegócio aí já é bem demasiada através do Banco do Brasil. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E pra mim, que sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia. Segundo ponto que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto que ela é aí dos melhores indicadores da bolsa pelos grandes players do mercado. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí
se vocês têm agro na carteira de vocês. Em particular, tenho na carteira através do Banco do Brasil, que acredito que agora que o banco está em dificuldade, ele está muito barato, com esse potencial de dobrar na cotação e ainda pode pagar dividendos interessantes, principalmente com a recuperação no setor que tende a acontecer logo logo se esse Brent continuar subindo como tá. A gente pode ver a soja disparando, o milho disparando e o agro reagindo já no mais tardar no fim do ano que vem. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!